Gênesis 32, versículos 22 e seguintes. E levantou-se Jacó aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? O teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse-lhe: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Aleluia. Santo Espírito, eis a tua santa palavra. Fala, Senhor, usa a minha vida, eu me humilho na tua presença. Pai, pouco sei, mas tu sabes tudo, tu és sábio, Senhor. Pai, a tua unção vem agora, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado, que o eu, o homem, desapareça e que Jesus cresça e apareça, e a tua santa obra seja feita, Pai, no nome santo, bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Amados, Jacó, na parte introdutória é necessário falar sobre Jacó um pouco. Jacó, filho de Isaque, irmão gêmeo de Esaú, irmão caçula, ele foi o último a nascer. Então a primogenitura, a bênção que vinha sobre Abraão, Isaque, deveria vir sobre Esaú. Esaú, sendo o primogênito, ele tinha o direito da bênção da primogenitura. Porém, veja bem como Deus tem o poder de fazer como lhe aprouve fazer, como ele quer fazer. Porque ele viu a conduta de Esaú e também viu a conduta de Jacó. Apesar que, bem, sabemos que Deus é onisciente ou presciente, e de antemão ele já sabia o que iria se suceder. Porém, aquilo que Deus já viu lá na eternidade tem que ocorrer no tempo e no espaço em que vivemos, e ocorreu. Esaú era um homem forte, era um caçador, veja bem, e ele só queria caçar. A importância da vida dele, o tempo disponível dele, o interesse dele, os pensamentos dele era caçar. Jacó, mais franzino, mais fraco fisicamente, já ficava ali ao lado da sua mãe e do seu pai, que já estava doente, já não estava enxergando bem, estava praticamente cego. E ele ouvia
a palavra de Deus através dos seus pais. Veja, a palavra de Deus, ela era anunciada por tradição de pai para filho. Ela era falada de um para o outro. Depois ela começou a ser escrita. A história dos hebreus, o chamado de Abraão, o chamado que Deus fez a Abraão para que Abraão se tornasse pai de multidões e de nações. E ele foi ouvindo aquelas palavras. Olha, o Deus eterno, o grande Yahvé, o Eu Sou, não é? Chamou Abraão pelo nome e prometeu-lhe que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu, seria maior do que os grãos de areia que tem na praia. E porém o nosso pai, contando do pai Abraão, do avô de Jacó, era um homem que a sua esposa era estéril, a sua avó era estéril, a Sara, não podia gerar filhos. Mas Deus prometeu que viria da descendência de Abraão a promessa, e tanto que o nome dado ao filho de Abraão e de Sara, o legítimo filho, foi Isaque, o qual tem o significado de riso, sorriso, porque tudo lá em Israel, eles colocam um nome dando um significado a um fato ocorrido. E o fato ocorrido foi quando o Senhor e mais 2 anjos visitaram Abraão na tenda, e Deus disse para Abraão na porta da tenda, e a Sara estava dentro da tenda, disse que era chegado o momento de acontecer, de se consumar a promessa que ele havia dado a Abraão. E a Sara riu dessa palavra, não creu nessa palavra, porque ela já era velha e o Abraão era velho, e o costume das mulheres havia cessado, e Abraão era um homem amortecido. Então veja, ela sorriu, ela riu, porque ela estava vendo o que os seus olhos viam, ela estava vendo a realidade humana. Mas quem estava falando esta palavra é Yahvé, é Deus, é o Todo-Poderoso, aquele que para ele é onipotente, que todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Aleluia. E ele disse: a tua mulher riu. E ela quis negar e falou: não negue, você riu. Então o nome dado a Isaque, o Isaque tem o significado do hebraico de sorriso, de riso. Veja bem, então o nosso pai, que hoje é Isaque, que está velho, que está esperando a partida dele já para a eternidade, tem 2 filhos, o primogênito Esaú, e o caçula, o que nasceu depois, Jacó. Mas a bênção da primogenitura era para ser dada a Esaú. Porém Esaú era relaxado, era negligente, não era dedicado, não era esforçado, não se importava em conhecer a história do seu pai, do seu avô, a história recente que Deus havia levantado a Abraão e prometido a Abraão que você será a bênção para todas as nações na terra. Aleluia. Mas em Jacó, que tinha tempo, que ouvia as histórias com H, histórias verdadeiras, a fé entrou no seu coração, e ele começou a querer para ele essa bênção da primogenitura. Até que, sem entrar muito em detalhes, porque a pregação não é esse o objetivo desta noite, mas é o vale de Jaboque. Então a Sara preparou lá uma vestimenta peluda, que parecia os pelos de Esaú, e pegou um casaco de Esaú e vestiu em Jacó, porque era costume do Isaque reconhecer as pessoas pelo olfato, pelo cheiro, já que ele não estava vendo com os seus olhos. Então quando ela trouxe Jacó, e Jacó falou com ele, ele disse: a voz é de Jacó, porém o cheiro é de Esaú. Veja bem, então eles mentiram para o pai,
para Isaac, para que a bênção viesse para Jacó. Veja bem, então houve algo errado no princípio disto. Isto custou muito a Jacó, e Jacó então teve que fugir da sua casa, porque Esaú prometeu matá-lo, e ele fugiu, e ele foi parar na terra da sua mãe, do seu tio Labão. Labão era irmão, de Rebeca, e lá a Bíblia diz que ele ficou durante 20 anos, ele se casou, ele queria se casar com Raquel, porém lhe entregaram a Léia ou Lia, e depois ele trabalhou mais 7 anos, ele se casou com Raquel. Ele já tinha 11 filhos, e o 12º Benjamim já estava, a Raquel já estava no ventre dela, quando ele pediu ao seu tio que lhe desse alguma coisa por esses 20 anos de trabalho. Então, ele disse: o que eu lhe peço é o seguinte, o gado que existe aí, as cabeças, os animais que tem aí, o que for moreno, que for escuro, e o que for marrom é teu, o que nascer listrado e malhado será meu. O tio aceitou na hora, porque a maioria que nascia era de cor negra ou marrom, e poucos eram os que nasciam listrados e malhados. Porém Jacó colocou isso diante de Deus, veja, colocou a sua causa diante de Deus. E quando os animais desciam para beber água no rio e copulavam, ele colocava a vara de amêndoa toda listrada na frente dos animais. Isto cientificamente não tem valor algum, mas pela fé tudo é possível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nasceram, a surpresa foi grande. A maioria dos animais eram malhados e listrados, e a minoria flagrante era de cor negra ou marrom. E o tio ficou todo chateado, mas teve que cumprir a palavra. E Jacó então deve ter visto esse desconforto que aconteceu na casa, e disse para o seu tio: olha, faz 20 anos que eu estou longe da casa do meu pai, eu quero voltar para lá. Então ele pegou as suas 2 mulheres, ele pegou as servas, ele pegou os servos, ele pegou todos os animais e partiu da terra de Labão, em direção aonde estava Isaac e sua mãe Rebeca. Mas no trajeto e no caminho, aí está a mensagem agora, o desenvolvimento da mensagem. Deus tratou com Jacó, porque Jacó tinha algo que abriu uma brecha, uma porta para o maligno agir na vida dele. E o tio dele começou a persegui-lo, querendo matá-lo, porque os cunhados de Jacó começaram a dizer: ele te desfalcou, ele acabou com a tua fortuna, ele está levando tudo. Então acabaram perseguindo Jacó. Isto vindo de trás, mas vindo de frente, Esaú queria matar Jacó. 2 homens querendo matar Jacó, um irmão e o tio. Olha que coisa tremenda. Então havia necessidade de um tratamento divino, de um tratamento de Deus com Jacó. E ele viu que aquela situação estava difícil, fez passar pelo rio a sua família toda, e ficou para trás ali no vale de Jaboque, e se deu de encontro com um varão que a Bíblia não identifica, mas nós sabemos que era o anjo do Senhor, o qual tinha o nome do Senhor sobre ele. E lutou com este anjo a noite toda. E quando a gente fala em luta, a gente pensa em luta física, mas a Bíblia não relata o tipo de luta. Eu entendo que foi uma luta entre Deus com Jacó, para corrigir o que ele havia feito de errado, e de Jacó para com Deus, para que ele obtesse
a bênção da primogenitura consumada na sua vida, e além disso, a bênção do Senhor na sua vida. Porque tudo estava, parece que, para terminar com a morte de Jacó. De um lado Labão, de outro lado Esaú. Veja bem. Então, lutaram a noite toda, até que ia amanhecer. O anjo disse: eu vou embora, deixe-me ir embora, porque já vem vindo a alva. Quer dizer, a luta era de oração de Jacó para com Deus, e resposta de Deus para Jacó. Quando estava terminando essa luta, o anjo do Senhor disse para ele: qual é teu nome? Por que, se ele sabia o nome? É porque ele tinha que dizer o nome dele para o Senhor. E ele disse: o meu nome é Jacó. E a palavra Jacó significa estelionatário, 171, embusteiro, mentiroso. Compreenderam o que eu estou dizendo? Era isto que era o significado de Jacó. Então o anjo do Senhor disse: tu não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome a partir de agora é Israel. Porque como príncipe lutaste para com Deus e com os homens. Por que com Deus? Com Deus para ter a bênção de Deus. Com os homens por causa dos animais que ele pegou, e a luta que ele tinha com o tio e que ele tinha com o seu irmão. E prevaleceste, diz o anjo. Aleluia. O teu nome é Israel. Israel tem o significado daquele que luta com Deus para obter bênçãos do Senhor. Aleluia. O que tem isto tudo a ver comigo e com você? Tem tudo. Nós recebemos um nome dos nossos pais. Os nossos pais nos deram um nome. Esse nome está escrito no registro do cartório, nome e sobrenome. Nós temos uma vida pregressa anterior, e nós temos fatos ocorridos em nossas vidas, as quais do passado não dá para modificar mais, mas do presente para o futuro é possível haver uma volta de 180 graus total, absoluta nas nossas vidas, quando a situação nossa está difícil, quando os problemas parecem que vão acabar com nós, que nós vamos morrer, que nós vamos ser espedaçados, que nós vamos para a ruína, que nós vamos para a falência. Mas nesse momento, deixa tudo de lado e faz como Jacó: espera o anjo do Senhor que está pertinho de você, rei a tu, glória a Deus, e que quer tratar com você, e é com você que ele quer tratar. Luta com ele. Que jeito? Briga? Não, em oração. Diga para o anjo, diga para o Senhor: Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero ser abençoado por ti, eu quero ser um seguidor da tua vontade, eu quero ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. O meu passado acabou. Ei, chui meia tu e andalás. O Senhor diz para você nessa noite: você já tem agora um novo nome escrito na glória. Aleluia. A sua vida, eu te abençoo. Tu lutaste em oração, tu não foste covarde, não fugiste da minha presença, mas viestes à minha presença reivindicar e pedir segundo a vontade do Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso, eis que eu vou mudar a tua vida, a tua história. Eu tenho algo grande para ti, rei. Não temos que querem te matar, não temos que te perseguem, porque eu sou contigo, glória a Deus. Eu sou o que muda a tua vida, o teu viver. Aleluia. Deus tratou ele próprio com Labão, sabe? Deus tratou ele próprio com Esaú. E o encontro de Jacó com Esaú foi um encontro de irmãos verdadeiros.
acabou aquela vontade, aquele desígnio de derramar o sangue do seu irmão Jacó. Esaú deixou de lado, se abraçaram, se beijaram, que é o ósculo santo, Riquechou, Rei Mandai, e, aleluia, trocaram presentes, e tudo ficou acertado, e a bênção foi consolidada na vida de Jacó, aleluia. Labão voltou para sua casa, consciente dos direitos de Jacó, pois diz Deus através da palavra: tudo isto posso eu fazer na tua vida, não interessa o que foi, já está jogado no mar do esquecimento, já é passado, já foi. E se você é lavado no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, você é abençoado, aleluia. Abençoado por Deus, abençoada por Deus. Nada vai prosperar, arma nenhuma vai prosperar contra ti. Não temas o maligno, porque tu deitarás e eu te protegerei, tu levantarás e eu te guiarei, aleluia. Desde que esteja dentro da minha vontade, da minha palavra, seguindo o que eu te mando que tu faças, aleluia. Glória a Deus. Aqui está a palavra de Deus na noite de hoje, aleluia. É palavra poderosa. Quantas vezes nós desanimamos de orar, primeiro problema que vem, e nós já paramos de orar, paramos de lutar, paramos de reivindicar. A Bíblia nos diz que Deus não aprecia os tímidos, os medrosos. Nós temos que lançar fora o medo. O verdadeiro amor expulsa o medo. Quem tem medo é porque não tem confiança. Quem não tem confiança não está glorificando a Deus. O Jacó poderia ter fugido, corrido, então não estaria abençoado, não estaria consolidada a sua bênção de primogenitura. O seu nome continuaria sendo Jacó, o mentiroso. Nós não queremos ser mentirosos, nós não queremos ser medrosos, nós não queremos ser covardes, mas nós queremos seguir um Deus que nós cremos nele de todo o nosso coração, aleluia. Oh, glória a Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, alegra-te do Senhor, e Ele te dará o que deseja o teu coração, aleluia. Se você compreendeu o que Deus falou contigo nesta noite, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, aleluia. Seja um guerreiro de oração, seja uma guerreira de oração, seja alguém que levanta assim como Jacó levantou. Não aceito o que está acontecendo mais na minha vida, eu não tenho mais medo de Esaú, eu vou voltar para a terra do meu pai, eu vou enfrentar esse problema cara a cara. Compreenderam o que eu estou dizendo? Nós não devemos nos esconder, não devemos fugir, não devemos nos aquietar, mas devemos ser corajosos, devemos ser guerreiros de Deus, devemos ser guerreiras de Deus. Por isso que chamamos guerreiros de oração, guerreiras de oração, intercessores que intercede, que entra na brecha e pede para Deus: Senhor, eu quero a tua bênção. O Senhor não vai embora daqui se não me abençoar. O Senhor não vai me deixar eu ir para minha casa da maneira que eu cheguei nessa igreja. O Senhor vai me dar a bênção, e eu vou levar a bênção para minha casa, eu vou abençoar a minha família, eu vou abençoar os outros membros da minha casa, com a bênção que o Senhor está me dando, aleluia, nesta noite, porque eu tomo posse, eu recebo, eu creio na tua
tua bênção, na tua palavra santa, no teu poder, no teu livramento, nos teus cuidados, nas tuas providências, em nome de Jesus.